Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 29 de novembro de 2018. Vamos ler a palavra de Deus em Isaías, capítulo 66, versículo 8. Diz assim: Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Amados e queridos irmãos, hoje é uma data importante, é uma data muito importante para nós, os maranatas. É uma data importante para todos aqueles que estão antenados, que estão ligados na figueira. O próprio Jesus disse: olhai para a figueira. E nós sabemos que a figueira é Israel. Então hoje, 29 de novembro de 2018, é uma data importante, porque hoje está completando 71 anos em que a nação de Israel, ela nasceu em um só dia na ONU. No dia 29 de novembro de 1947, com um voto do brasileiro Oswaldo Aranha em uma reunião da ONU em Nova York, a Organização das Nações Unidas, foi então criado o Estado de Israel. Nós sabemos que Israel é o ponteiro no relógio mundial de Deus. Então nós temos que olhar para Israel. 1947, 4 anos depois então do término da Segunda Grande Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que Hitler, o carrasco nazista Adolf Hitler, ele havia assassinado 6 milhões de judeus na Segunda Guerra. E a Alemanha, ela perdeu a Segunda Guerra, então os aliados ali, vendo o mal que Hitler tinha feito aos judeus, os judeus estavam dispersos, né? Os judeus estavam sem pátria desde o ano 70, quando o general Tito sitiou Jerusalém e foi espalhado entre as nações. Então ali naquela reunião ali na ONU, na sede da ONU em Nova York, em 29 de novembro de 1947, então ali houve aquela resolução chamada Resolução 181, e ali foi criado então o Estado de Israel. Muitas pessoas elas colocam como 14 de maio de 48, mas eu vejo assim, cada pessoa vê de um jeito. Eu vejo 29 de novembro de 1947 como o segundo broto da figueira. Os senhores poderiam perguntar para mim: mas por que, pastor, o segundo broto da figueira? Veja bem, em 1897, um judeu austríaco por nome de Theodor Herzl, ele criou o movimento sionista. O sionista vem do termo Sião. Um dos objetivos do movimento sionista era criar o Estado de Israel. Então, a partir de 1897, em uma reunião em Basileia, na Suíça, o Theodor Herzl, então, ele criou esse movimento chamado movimento sionista. Então ali já começou alguns judeus já começaram a imigrar para Israel. Ali era necessário então que eles preparassem a terra de Israel, como está escrito lá em Ezequiel 36, a profecia sobre os montes. Por que era necessário preparar a terra? Tinha que preparar a terra tinha que produzir para que o povo de Israel voltasse. Então esse foi o primeiro broto da figueira. Eu creio que em 1897, com o movimento sionista de Theodor Herzl, que era um judeu austríaco, foi o primeiro broto da figueira. 29 de novembro de 1947, então, o segundo broto da figueira. E 14 de maio de 1948 foi mais um broto da figueira, o terceiro broto. Ou seja, a Guerra da Independência, porque Israel estava sob domínio britânico. Então a independência foi em 14 de maio, mas a fundação
do Estado de Israel foi criada em um dia, conforme Isaías 66, versículo 8. Então a data da criação do Estado de Israel foi exatamente 29 de novembro de 1947. Então ali em 1947 também, Deus ele é muito preciso. No mesmo ano, em 1947, houve então dois sinais muito fortes. O que Deus estava dizendo através daqueles dois sinais? Deus estava dizendo o seguinte: aqui começou então a contagem regressiva para a segunda vinda em Jerusalém. No mesmo ano, em 1947, Deus estava dizendo: esta é a geração da figueira, esta é a geração que brotou. Esta geração, ela vai ver os dias finais, ela vai ver o arrebatamento, uma parte dela vai contemplar o arrebatamento, a outra parte vai ficar na grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém. Então no mesmo ano, em 1947, aconteceu dois sinais muito fortes também. Não só o sinal do segundo broto da figueira, como eu disse que eu creio que é o segundo broto, que foi a resolução 181 da ONU, com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha, que foi criado o Estado de Israel. Esse já é um sinal muito forte. Jesus disse: olha, é para a figueira quando a figueira brotar. Então a figueira brotou. Por que a figueira brotou? Porque é necessário que Israel esteja na sua terra. É necessário que exista o povo de Israel. É necessário que exista a terra de Israel. É necessário que exista o povo de Israel. É necessário que exista Jerusalém, que significa casa de paz, aonde Jesus vai voltar em Jerusalém e estabelecer 1000 anos de paz. É necessário o tempo para que Jesus volte. Então um dos motivos de Israel voltar é exatamente para que o Messias volte. Se não tiver Jerusalém, se não tiver a terra de Israel, se não tiver o povo judeu, se não tiver o templo, não tem como Jesus voltar. Então, meus irmãos, este é o propósito de Deus com o retorno de Israel. Israel voltou para que Jesus volte. Então, no mesmo ano, em 1947, houve dois sinais muito fortes. No mesmo ano de 1947, um grupo de beduínos, eles encontraram os rolos do profeta Isaías, os chamados pergaminhos do Mar Morto, os rolos de Quirã. E nós sabemos que Isaías foi um dos profetas que mais profetizou sobre Jesus. Ele é o profeta messiânico. Isaías profetizou sobre a primeira vinda. Isaías profetizou sobre a segunda vinda e o milênio. Então é muito interessante. No mesmo ano em que Israel voltou, encontrar o livro do profeta que mais falou sobre a segunda vinda. Encontrou o livro do profeta que mais falou sobre o milênio. E é exatamente o propósito da segunda vinda é este. O propósito da segunda vinda é estabelecer o milênio. Isaías falou da segunda vinda, Isaías falou do milênio. Então Deus estava dizendo algo através daquele sinal ali, através daquela descoberta, daqueles pergaminhos que foram encontrados ali, né, no Mar Morto. Os pergaminhos do Mar Morto, que foi escondido pelos essênios ali, em potes de barro, né, um grupo de beduínos. Eles foram procurar umas ovelhas ali naquela região do deserto ali, e de repente algumas ovelhas se perderam dentro de cavernas. E ali eles escutaram barulhos de vasos quebrando dentro daquelas cavernas. Quando eles entraram, havia ali vasos sendo quebrados por aquelas ovelhas, e então eles encontraram então os rolos do profeta Isaías. Então isso aí foi um sinal muito forte. Deus estava dizendo: aqui foi dado o pontapé inicial para a segunda vinda. Foi isso, meus irmãos, em 1947. A data é em 1947. Então Deus estava dizendo o seguinte: aqui foi dado o pontapé inicial para a segunda vinda em Jerusalém, para o estabelecimento do milênio. E nós sabemos que a igreja será levada 7 anos antes. Um outro forte sinal que Deus estava dizendo também em 1947, um outro grupo de alpinistas, eles foram escalar o Monte Ararat na Turquia, e lá eles encontraram vestígios da Arca de Noé. E nós sabemos que a Arca de Noé,
ela é uma representação do povo judeu. A Arca de Noé, ela representa o povo judeu também. Porque a Arca de Noé, ela passou pelas tribulações do dilúvio e depois ela retornou, né, no Monte Ararat, e ali começou uma nova vida. Então nós sabemos que Israel passa pelas tribulações, pela grande tribulação, e inicia-se uma nova vida para Israel na sua segunda vinda, quando Jesus voltar no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Então foi dois sinais muito fortes ali. O sinal, quando eles encontraram os pergaminhos do Mar Morto, e o sinal dos vestígios da Arca de Noé, que o grupo de alpinistas encontrou no Monte Ararat, no mesmo ano, meus irmãos, em 1947. Então, na verdade, foi três sinais muito fortes. Em 1947, teve três sinais muito fortes da segunda vinda e do estabelecimento do reino de paz milenial. O primeiro sinal foi o segundo broto da figueira, que brotou na ONU em 29 de novembro de 1947. No mesmo ano, eles encontraram os pergaminhos do Mar Morto. E no mesmo ano, foram encontrados os vestígios da Arca de Noé. Então, meus amados irmãos, Deus estava dizendo: aqui começou o pontapé. Aqui deu-se início, o pontapé para a segunda vinda, para o estabelecimento do reino de paz milenial. Então nós já passamos de 1947 para hoje, 71 anos da resolução 181 da ONU. 71 anos, meus irmãos. Então, 1947 mais 70 vai dar 2017, mais 80 vai dar 2027. 2027. Você tem que tirar então os 7 anos da grande tribulação. Vai cair para 2020. Irmão, está muito iminente o arrebatamento da igreja. Nós não sabemos do dia e nem da hora. Nós estamos falando aqui de época. Época da volta de Jesus. Ele manda nós estudar a época e as estações que cercam a sua vinda. Agora, do dia e da hora nós não sabemos, porque ele vai vir nos moldes de um casamento judaico. E só o pai do noivo é que sabe da data. Vamos estar atentos, meus irmãos. Vamos estar atentos, porque Jesus Cristo está vindo para arrebatar a sua igreja. Ele vai vir arrebatar a sua igreja. E vai iniciar-se os últimos 7 anos da terra. Os últimos 7 anos do governo humano, que vai culminar com a segunda vinda em Jerusalém para estabelecer os 1000 anos de paz sobre a terra. Amém, meus amados? Compartilhe esse vídeo, vamos alertar. O tempo está findando, meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.